E aí, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Como é que tá aí a quarentena? Estão estudando bastante? Espero que sim. Vamos dar continuidade, gente, aqui aos nossos assuntos, tá? Eu entreguei para vocês essa semana, eu enviei para vocês uma lista de questões sobre funções oxigenadas e nitrogenadas, tá certo? Então a gente vai dar andamento a essa resolução. Mas antes da gente ir para a resolução, eu vou relembrar para vocês o que são funções oxigenadas e nitrogenadas, tá? Funções oxigenadas são compostos com carbono e hidrogênio, né, que vão ter o oxigênio na sua estrutura. Já as funções nitrogenadas, a gente vai ter a presença do nitrogênio na estrutura. Oxigênio também e nitrogênio, certo? Nas oxigenadas eu só tenho oxigênio, nas nitrogenadas oxigênio e nitrogênio, tá certo? Então vamos aqui para a primeira questão. Na cultura dos produtos orgânicos é proibido o uso de agrotóxicos, como o herbicida metalaxil, que segundo a Anvisa já foi banido do Brasil. Faz parte da estrutura desse herbicida a função orgânica representada por... Bom, gente, o que eu posso fazer? Primeiro, eu vou identificar aqui a minha função. Para ele ter um álcool, vamos lá, primeiro para o álcool. Para ele ter um álcool, eu tenho que ter uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Eu não tenho nenhuma hidroxila aqui, então essa letra A aqui já está errada. Cetona. Cetona, eu tenho que ter uma carbonila ligada a dois carbonos. Eu tenho a carbonila aqui. Nesse caso aqui, ela está ligada no radical, esse Rzinho é um radical, e aqui do outro lado eu vou ter um oxigênio. É uma cetona? Ih, não é. Não é cetona. Cetona é quando eu tenho carbonila entre dois carbonos. É um ácido carboxílico? No ácido carboxílico eu vou ter que ter uma hidroxila ligada na carbonila. Eu não tenho hidroxila aqui, muito menos ligada à carbonila. Então já posso apagar aqui a letra C também, eliminar. Aldeído. Eu tenho que ter somente um hidrogênio ligado na carbonila. Nesse caso aqui, eu tenho um radical de um lado e um oxigênio do outro. Então, aldeído não é. Aqui eu vou ter um éster. Éster é quando eu tenho carbonila e do lado eu vou ter um oxigênio. Olha aqui ó, a resposta. Letra E. Eu tenho um éster, certo? É bom a gente falando assim todas as funções, porque aí a gente vai lembrando, relembrando as funções que a gente foi encontrando na frente. Segunda questão. A hemoglobina glicada é um parâmetro de análise sanguínea que expressa a quantidade de glicose ligada às moléculas de hemoglobina. Essa ligação ocorre por meio da reação representada a seguir. O grupamento funcional da molécula de glicose que reage com a hemoglobina corresponde à função orgânica denominada. Tá, gente? Então vamos observar aqui onde que está entrando essa parte aqui. Com nitrogênio. Olha, aqui em cima, tá? Aqui em cima foi que entrou essa minha hemoglobina. Então, o que foi alterado aqui? Ó? A gente vai observar essa função. Vamos lá. Na letra A, ele está falando dizendo que é uma amina. Aqui, gente, olha, na glicose, o grupamento que vai reagir com a hemoglobina é uma amina? Não é uma amina. Eu tenho que ter uma amina, para mim ter uma amina eu tenho um nitrogênio com pelo menos 2 hidrogênios. No mínimo 2 hidrogênios, tá? Ou, perdão, no máximo 2 hidrogênios. Então aqui já não é. É um grupamento álcool. Para mim ter um álcool, eu tenho que ter uma hidroxila aqui, ó, no que eu circulei, nessa parte aqui que eu circulei, que é onde essa hemoglobina vai entrar. Então aí eu já não tenho um álcool. Eu tenho uma cetona, carbonila entre dois carbonos? Não, porque aqui desse lado é um hidrogênio. Então cetona também não é. É um aldeído? Olha aí, carbonila com o hidrogênio dos lados? Sim, é um aldeído. Então resposta letra D. Vamos aqui para a próxima questão. Os hormônios sexuais, progesterona feminino e testosterona masculino, apresentam suas formas estruturais representadas abaixo. Então tá aqui a testosterona e a progesterona. Observando as estruturas, podemos identificar que possuem em comum a função orgânica. Vamos ver aqui qual função orgânica que a gente tem em comum? Tá? Eu já vou aqui para essa carbonila aqui entre dois carbonos. Aqui eu vou ter cetona. Aqui eu tenho cetona. Pronto. Aqui também eu vou ter cetona. Pronto, cetona. Aqui eu vou ter uma hidroxila, então, no carbono saturado, então eu vou ter um álcool.
Pronto. Aqui eu tenho um álcool. E nesse aqui, gente, eu vou ter uma outra cetona. Ele quer saber qual função eu tenho nos dois em comum. Cetona, né, gente? Então, eu já marco aqui a letra E. Por que que eu marco a letra E? Porque a função orgânica que eu tenho aqui é a cetona e a mesma quantidade do elemento químico oxigênio. Eu tenho 2 oxigênios, aqui eu tenho 2 oxigênios. Então, a resposta é letra E. Vamos passar aqui, vamos para a próxima. Tetraciclina e cefalosporina são antibióticos clássicos cujas fórmulas estruturais estão representadas a seguir. As duas estruturas têm em comum funções orgânicas. Bom, gente, vamos identificar aqui as funções orgânicas. Aqui, gente, eu tenho hidroxila ligada num anel aromático. Que função é essa? Fenol. Aqui eu tenho álcool, hidroxila no carbono saturado. Aqui eu tenho cetona. Eu vou colocar só a inicial de cada uma das funções, tá? F, fenol, aqui eu vou ter álcool e aqui eu vou ter cetona. Aqui, gente, eu tenho uma hidroxila ligada no carbono insaturado. Eu vou ter um enol, ó. Vou colocar aqui, é de enol. Aqui eu tenho álcool. Aqui eu tenho cetona. Aqui eu tenho hidroxila no anel aromático, não, no carbono insaturado, então eu vou ter um enol. Aqui eu tenho uma amina, eu vou colocar o A, M, N, para identificar que eu tenho uma amina. Aqui eu tenho uma amida, vou colocar aqui A, M, D, para identificar que eu tenho uma amida. Pronto, identifiquei aqui as funções da tetraciclina. Vamos aqui para a cefalosporina. Aqui eu tenho um ácido carboxílico, vou colocar AC, ácido carboxílico. Aqui eu tenho uma amina, vou colocar AMN, certo? Aqui eu tenho uma amida, AMD. O que mais? Aqui eu também tenho outra amida, AMD. Aqui eu tenho um enxofre, eu vou chamar de composto, de um tiocomposto, né? Aqui é uma tiocetona. Eu nem vou colocar porque ela não está nem representada aqui nas alternativas. Esse aqui, gente, COH é um ácido carboxílico, AC. E aqui também, OAC. As duas estruturas têm em comum quais funções aqui, gente? Fenol tem de um lado, mas não tem do outro. Já risco. Cetona tem de um lado, mas não tem do outro. Risco aqui. Do mesmo jeito a letra C. Amina eu tenho de um lado, tenho do outro. Amida eu tenho de um lado e tenho do outro. Pronto. Vou marcar aqui a letra D. Nessa letra E eu tenho uma amina, mas não tenho ácido carboxílico aqui desse lado. Então, a gente elimina a letra E também e já temos a letra D como a resposta correta. Vamos para a quinta questão. O donepezil, representado abaixo, é um fármaco utilizado contra a doença de Alzheimer, cujo sintoma inicial mais comum é a perda de memória de curto prazo, ou seja, dificuldade de recordar eventos recentes. Essa molécula apresenta as funções orgânicas. Vamos lá. Primeiro aqui eu tenho letra A, amina e éster. Vamos ver se eu tenho uma amina. Olha, isso aqui é uma amina. Eu tenho algum éster aqui? Não. Não tenho oxigênio ligado numa carbonila, então letra A está errada. Letra B, eu tenho cetona? Tenho. Eu tenho álcool? Não tenho nenhuma hidroxila aí com carbono saturado. Então, letra B está incorreta. Letra C, eu tenho um éter e um éster. Primeiro, eu tenho um éter aqui. Não, 2. Mas eu tenho um éster? Também não. Então, letra C está errada. Na letra D, eu tenho uma amina? Tenho. Tenho um álcool? Não tenho. Então, a letra D também está incorreta. Na letra E, cetona, tenho. Tenho éter também? Sim, tenho éter.
Resposta letra E. Então, quinta questão, letra E. Vamos passar aqui para a sexta questão. O acúmulo do ácido 3-metilbutanóico no organismo pode gerar transtornos à saúde. A fórmula estrutural desse ácido é representada por... Vamos ver logo aqui se a nomenclatura bate. 3-metil, olha, se eu for colocar aqui 1, 2, cadê a principal? 3, 4, vamos lá. Aqui, esse número aqui é o 2. Aqui o metil, ele tem que estar no 3. Então esse aqui já não é, tá vendo? Esse aqui o metil está no 2. Então já elimina a letra A. Na letra B, ele não é um ácido carboxílico. Eu tenho um álcool aqui. Então eu já elimino. Na letra C, eu não tenho um ácido carboxílico aqui. Eu tenho um aldeído. Então eu já elimino. Na letra D, eu tenho um ácido carboxílico, vamos ver se esse metil vai estar no carbono 3, olha. 2, 3, 4. Olha aí, já está no carbono 3. 3-metil butanóico, letra D. Identifiquei um ácido carboxílico. Olha aí, gente, olha. Além da nomenclatura, ele queria que você identificasse as funções. Então, você tinha que ter um conteúdo prévio sobre funções, sobre todas as outras funções. Quando você já sabe a função, fica bem mais fácil quando você vai diretamente ali, aqui é um ácido, aqui não é, tá certo? Então, fica mais simples quando você vai identificando todas as outras funções. Vamos aqui à próxima questão. Oitavo. O ácido salicílico foi originalmente descoberto devido às suas ações antipirética e analgésica. Porém, descobriu-se que depois que esse ácido pode ter uma ação corrosiva nas paredes do estômago. Para contornar esse efeito, foi adicionado um radical acetil, a hidroxila, ligada diretamente ao anel aromático, dando origem a um éster de acetato chamado de ácido acetil salicílico, o famoso AAS. Menos corrosivo, mas também menos potente. A estrutura química do ácido salicílico, representada acima, apresenta, letra A, funções orgânicas fenol e ácido carboxílico. Olha aqui, eu tenho fenol, hidroxila ligada no anel aromático e ácido carboxílico. Sim, resposta letra A. Vamos ver aqui as outras respostas. Um carbono com hibridização do tipo sp3. Olha lá, gente, hibridização do tipo sp3 é todas as ligações simples. Aqui não é, olha, aqui não é, aqui não é, aqui não é, nem esse, nem esse, nem esse e nem esse aqui de cima. Qual tipo de hibridização que eu vou ter aqui, gente? Olha, todas elas são do tipo sp2. Próximo, funções orgânicas éster e álcool. Não é éster e não é álcool, tá? Aqui eu tenho ácido carboxílico e fenol. Então eu vou riscar a letra B e a letra C também. Na letra D, a fórmula molecular é C6H2O3. Não é C6, é C7. Tá? Então esse aqui já está incorreto. Eu já tenho 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 1, 7. Letra E. Funções orgânicas fenol e álcool. A gente tem fenol e ácido carboxílico, não álcool. Pronto. Então aí, resposta da oitava, letra A. Vamos passar aqui para a próxima questão. Tramadol é um opiáceo usado como analgésico para o tratamento de dores de intensidade moderada a severa, atuando sobre células nervosas específicas da medula espinhal e do cérebro. O metronidazol possui atividade antiprotozoária e antibacteriana contra os bacilos gram-negativos anaeróbios, contra os bacilos gram-positivos esporulados e os cocos anaeróbios presentes na cavidade oral. O tramadol e o metronidazol apresentam em comum quais funções orgânicas? Primeiro vamos identificar aqui as funções. Aqui, gente, eu tenho um éter, vou colocar o Ezinho aqui. Aqui eu tenho um fenol, isso aqui. Não é fenol, porque ele está em carbono saturado. Isso aqui não é um anel aromático, tá? Então é um álcool. E nesse caso aqui eu vou ter uma amina. Vou colocar AMN. Pronto, amina. Nesse outro caso aqui, eu tenho o NO2, eu vou ter um nitroderivado, tá? Vou colocar NTD, nitroderivado. Aqui eu tenho amina e aqui eu tenho amina, AMN. E aqui eu tenho um álcool.
Qual a função que eu tenho igual? Álcool e amina. Vamos ver aqui, letra D. Pronto. Álcool e amina, letra D. São as funções que eu tenho em comum nos dois compostos. Geralmente as questões elas estão vindo assim, gente, para você identificar geralmente o que tem em comum entre um e outro composto. Então você precisa ter o conhecimento de funções para conseguir identificar todas elas ali na estrutura. Certo? Por isso que eu deixei para resolver essa lista de exercícios no final dos conteúdos de funções oxigenadas e nitrogenadas, porque vocês já sabiam todas as funções, porque a maioria das questões de vestibular, ela vem com todas as funções para você identificar, certo? Vamos aqui a próxima. Leia o texto a seguir. Durante a vida e após a morte, o corpo humano serve de abrigo e alimento para diversos tipos de bactérias que produzem compostos químicos, como a cadaverina e a putrescina. Essas moléculas se formam da decomposição de proteínas, sendo responsáveis em parte pelo cheiro de fluidos corporais nos organismos vivos, e que também estão associadas ao mau odor característico dos cadáveres no processo de putrefação. As fórmulas estruturais da cadaverina e da putrescina são apresentadas a seguir. Aqui os dois. Com base nos conhecimentos sobre funções orgânicas e propriedades de compostos orgânicos, assinale a alternativa que apresenta corretamente a característica dessas moléculas. Letra A. Elas possuem um caráter ácido. Gente, amina. Tem uma amina aqui nos dois. Tanto nessa de cima quanto na de baixo. Os dois são aminas. Amina, gente, não é caráter ácido. Amina é caráter básico. Então aqui, ó, tá errado. Letra B. Contém o grupo funcional amida. Acabei de dizer que eram aminas. Então, letra B está incorreta. Possuem cadeia carbônica heterogênea. Tem algum elemento que não seja carbono ou hidrogênio entre carbonos? Não tem. Então, não é heterogênea, é homogênea. Tá? Pertencem às aminas primárias. Olha aqui, gente. Ó, só tem ligado a o nitrogênio só está ligado a um radical, tanto num composto quanto no outro. Resposta, letra D, é a amina primária. Então a resposta é a letra D. E letra E, classificam-se como apolares? Não, elas fazem ligação de hidrogênio. Lembra do flúor, oxigênio ou nitrogênio ligados diretamente a um átomo de hidrogênio? A gente tem aqui ligação de hidrogênio, num lado e no outro, nos dois compostos. Então, letra E está errada também. Marca aí letra D de dado. Vamos aqui à próxima questão. Questão de número 11. A melatonina, composto representado abaixo, é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo humano e é importante na regulação do ciclo circadiano. Essa molécula estão presentes quais funções orgânicas? Eu vou analisar a questão por questão, tá? Está dizendo aqui que tem amina e éster. Vamos ver se eu tenho amina e éster. Tem uma amina aqui. Aqui eu tenho um éster? Não tem nenhum éster. Só tem uma amina. Então tá errado, letra A. Letra B, amina, já identifiquei aqui, e ácido carboxílico. Tem alguma hidroxila ligada a uma carbonila aqui? Não tenho. Então, tá errado a letra B. Letra C, hidrocarboneto aromático e éster. Hidrocarboneto, eu tenho uma parte aqui que é só carbono e hidrogênio. Por exemplo, esse aqui é aromático. Só que a gente não vai classificar como hidrocarboneto porque ele tem outras funções ao redor dele, tá? Lembrando que hidrocarboneto é só carbono e hidrogênio na estrutura. Então, letra C está errada. Primeiro, que ele está falando de hidrocarboneto aromático e éster também, que a gente não tem. Letra D, amida e ácido carboxílico. Eu tenho amida aqui, ó, mas não tenho ácido carboxílico. Então, letra D está incorreta. Próxima aqui é amida e éster. Tenho amida, ou éter, perdão. Amida, tem o éter aqui, ó. Então, essa vai ser a respostinha correta. Vou passar aqui. 12. A cor amarela do xixi se deve a uma substância chamada urobilina, formada em nosso organismo a partir da degradação da hemoglobina. A hemoglobina liberada pelas hemácias, por exemplo, é quebrada ainda no sangue, formando compostos menores que são absorvidos pelo fígado, passam pelo intestino e retornam ao fígado, onde são finalmente transformados em urobilina. Em seguida, a substância de cor amarelada vai para os rins e se transforma em urina, junto com uma parte da água que bebemos e outros ingredientes. Xixi amarelo demais
pode indicar que você não está bebendo água suficiente. O ideal é que a urina seja bem clarinha. Então vamos lá. Quais as funções orgânicas representadas na estrutura da urobilina? Vamos aqui identificar uma por uma, igual eu fiz nas questões anteriores. Vamos lá. Aldeído. Eu tenho algum aldeído aqui? Não tenho nenhum aldeído, então já elimino a letra A. Vamos ver. Eu tenho amida. Tenho amida aqui e tenho amida aqui. Eu tenho amina? Sim, tenho amina aqui, tenho amina aqui. Eu tenho ácido carboxílico? Tenho aqui e tenho aqui. Olha aí, já encontrei. Letra B de bola. Vamos identificar outras, ver se a gente encontra. Cetona. Eu tenho alguma cetona aqui? Não. Então já elimino aqui a letra C. Eu tenho ácido carboxílico? Sim. Eu tenho amida? Sim. Eu tenho fenol? Não. Não tenho hidroxila ligada a um anel aromático aqui. Então a letra D está errada. Letra E, fenol? Não tenho. Então já elimino aqui também. Resposta, letra B de bola. Vamos à próxima questão. Os flavorizantes são produzidos em grande quantidade em substituição às substâncias naturais. Por exemplo, a produção da essência de abacaxi usada em preparados para bolos é obtida através da reação de esterificação realizada com aquecimento intenso e sob refluxo. Atente aos compostos 1 e 2, apresentados a seguir. O nome dos compostos orgânicos 1 e 2 são respectivamente. Eu tenho um aqui e tenho dois aqui. Tá. Primeiro eu tenho um ácido carboxílico, já identifiquei aqui a minha carboxila, tá? Então, eu já posso colocar aqui a numeração 1, 2, 3 e 4. Pronto, coloquei aqui a numeração 1, 2, 3 e 4. Já inicio com a palavra ácido. Ácido. Certo? Ácido 4 carbonos na cadeia principal é but. But. Só tenho ligações simples, AN. E terminaçãozinha de ácido carboxílicos, oico. Pronto. Encontrei aqui o ácido butanóico. Já elimino a letra A e já elimino a letra D. Agora, gente, eu vou para o meu éster. Vou apagar aqui esse risquinho para não atrapalhar. Pronto, encontrei a minha cadeia principal aqui, que é um éster, né? Ela vem daqui, desse número. 1, 2, 3 e 4. Pronto. Tenho 4 carbonos na minha cadeia principal. No meu ligante com oxigênio, eu só tenho 1, 2. Então eu vou iniciar com essa palavra aqui. 1, 2, 3, 4 vai ser o butanoato, né? But. AN, né? Que quer dizer ligação simples nessa parte aqui da minha cadeia principal. Oato, que é a terminação dos ésteres, da primeira parte dos ésteres. Butanoato de 2 carbonos aqui, terminaçãozinha ila. Et, terminação ila. Pronto. Butanoato de etila. Qual é que eu vou ter aqui? Resposta, a letra B de bola. Lembrando, gente, que quando a gente for contar os carbonos, tanto dos ácidos carboxílicos quanto dos ésteres, a gente vai incluir o carbono da carbonila, tá? Esse carbono, ele faz parte da minha cadeia principal e ele vai entrar na nomenclatura também. Eu não posso contar só dos outros carbonos, não. Eu vou contar aqui dos meus carbonos que estão fazendo parte da carbonila. Por exemplo, aqui, ó, o número 1 é esse da carbonila. E aqui também, tá? Então não podemos esquecer disso. Próxima questão, questão 14. A luciferina é uma substância química presente em organismos bioluminescentes, como os vagalumes, que, quando oxidada, produz luz de cor azul esverdeada.
quase sem emitir calor. Esse processo biológico é designado por bioluminescência e a fórmula estrutural dessa substância é descrita abaixo, tá? Aqui. A luciferina apresenta em sua estrutura diferentes grupos funcionais, tais como os referentes às funções. Vou fazer de novo dessa forma, gente. Eu vou olhar a função aqui e vamos ver se ela está presente. Primeiro, eu tenho aqui um fenol. Tenho fenol? Tenho. Tenho aldeído? Não, isso aqui não é um aldeído. Não tenho carbonila com um hidrogênio. Então, letra A está incorreta. Letra B, álcool e aldeído. Não é álcool, aqui também não é álcool e não temos aldeído. Então, letra B está incorreta. Letra C, fenol está aqui, ácido carboxílico. Isso aqui é um ácido carboxílico. Então, respostinha letra C. E vamos identificar aqui porque que não é a letra D. Não tem álcool, tem um ácido carboxílico, mas ele não tem álcool. É um fenol ali. Então, resposta da 14, letra C de casa. Vamos aqui para a próxima questão. Questão de número 15. Um dos responsáveis pelo aroma de noz é o composto 2,5 de metil 3-acetiltiofeno, cuja fórmula estrutural é. Examinando essa fórmula, é correto afirmar que a molécula desse composto apresenta isomeria óptica. Lembrando que a isomeria óptica, gente, é quando a gente encontra um carbono assimétrico. Todos eles têm dupla ligação, então a gente já elimina aí que não tem isomeria óptica, tá? Possui heteroátomo. Olha aqui, ó. Esse aqui é o heteroátomo, tá? Que é um elemento que não é carbono e hidrogênio entre carbonos. Eu tenho um carbono desse lado e tenho um carbono desse outro lado. Então aqui vai ser um heteroátomo. Mas vamos entender as outras letras. Letra C, cadeia carbônica saturada. Cadeia carbônica saturada, gente, é quando a gente não tem dupla ligação. E eu já tenho duas duplas ligações. Então a letra C está incorreta. Letra D, átomo de carbono quaternário. Um carbono ligado a outros 4. Tem algum aqui? Ó, esse aqui é primário, esse aqui é terciário, secundário, terciário, aqui primário, terciário, aqui secundário, aqui primário. Não temos nenhum átomo de carbono quaternário. Função orgânica aldeído, não temos aldeído. Aqui a gente tem cetona. E tioéter, não temos aldeído. Cetona e tioéter aí. Então, resposta a letra B de bola. Vamos para a próxima. O ácido hipúrico, cuja fórmula estrutural está representada abaixo, é um bioindicador da exposição do trabalhador ao tolueno, um solvente aromático muito utilizado em tintas e colas. A biossíntese do ácido hipúrico no organismo ocorre pela reação do tolueno com o aminoácido glicina, e no laboratório ele pode ser obtido pela reação de cloreto de benzoíla com a glicina em meio alcalino. Na estrutura do ácido hipúrico, além do grupo ácido carboxílico, tá aqui, ó. Além desse grupo ácido carboxílico, pode-se identificar a função oxigenada. Vamos ver, tem cetona? Essa carbonila aqui, ela tá entre carbonos? Não é cetona, tá? Essa daqui também não é entre carbonos. É uma amida. Olha aqui, ó. Tenho sim uma amida. Por enquanto, vamos marcar a letra B. Mas vamos ver as outras alternativas. É uma amina? Não é uma amina, porque a gente tem aqui nitrogênio ligado à carbonila. É um aldeído? Também não temos. É um álcool? Também não temos. Certo? Não temos aí. Vamos para a próxima, 17. O gengibre é uma planta herbácea originária da ilha de Java, da Índia e da China, e é utilizado mundialmente na culinária para o preparo de pratos doces e salgados. De seu caule subterrâneo, possui sabor picante, que se deve ao gingerol, cuja fórmula estrutural é apresentada a seguir. Quais funções orgânicas estão presentes na estrutura do gingerol? Vamos lá. Primeiro, eu tenho um éster? Não tenho. Então já elimino a letra A. Letra B também, que ele está dizendo que tem um éster. Eu tenho éter? Sim. Está aqui. Eu tenho um aldeído? Não tenho aldeído. Não tenho carbonila com hidroxila, ou com hidrogênio. Então a letra C está errada. Na letra D, ele diz que tem cetona. Olha aqui, ó, cetona. Tá ok. As duas ainda por enquanto. Aí ele diz que tem álcool e fenol.
Sim, eu tenho álcool e tenho fenol. Por enquanto, as duas estão corretas. Na última, ele fala que tem, ou na letra D, ele fala que tem aldeído e a gente não encontra aldeído. Então a gente já elimina aqui essa letra D. Vamos aqui, ó, ver, comparar novamente. Eu tenho éter, sim, tá aqui o éter. Coloquei aqui, éter. Eu tenho cetona, tenho cetona. Eu tenho fenol, olha aqui, ó, fenol. E tenho álcool, tenho. Então, resposta à letra E. Próxima questão aqui, ó. Estimulantes do grupo da anfetamina, ATS, são consumidos em todo o mundo como droga recreativa. Dessa classe, o MDMA, conhecido como êxtase, é o segundo alucinógeno mais usado no Brasil. Em alguns casos, outras substâncias como cetamina, mefedrona, MCPP são comercializados como êxtase. Assim como os desafios da perícia policial é não apenas confirmar a presença de MDMA nas amostras apreendidas, mas também identificar sua composição, que pode incluir novas drogas ainda não classificadas. As fórmulas estruturais das drogas citadas são apresentadas a seguir. Sobre as funções orgânicas nessas moléculas, assinale a alternativa correta. Vamos lá, gente. Letra A. Em todas as moléculas existe a função amida. Olha, aqui já não tem função amida na letra A, então, nesse primeiro, então já está incorreto. Na molécula MDMA existe a função éster. Olha aqui, que função é essa? Éter. Então, letra B está incorreta. Letra C, na molécula cetanamida, ou na molécula cetanamina, que é essa daqui, existe a função cetona. Tem a função cetona. Então, a resposta correta é essa. Na letra D, na molécula de mefedrona, existe a função aldeído. Aqui, ó, não temos aldeído. E na letra D, ele diz que na MCPP tem a função amida ligada a um grupo benzílico. Não é amida, é amina. Então também está incorreta. Bom, gente, eram essas questões que eu queria trazer para vocês. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Um abraço e até a próxima, gente.